Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Claudio Orestes, tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Dr. Ornildo. Ele vai falar um pouco do seu livro e da sua história. Dr. Ornildo, inicialmente um prazer, o CRM se sente honrado com essa sua participação, o senhor decano da infectologia. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco da sua história. Doutor Cláudio, eu é que agradeço esse convite, que muito me honra. Eu sou Francisco Ornildo Fernandes, mas todos me conhecem por Ornildo. Eu sou médico, terminei o curso na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a turma de 1971. Após a conclusão do curso, eu fui para São Paulo e fui selecionado para residência de doenças infecciosas e parasitárias. Hoje, infectologia. Essa terminologia de infectologia, depois, mais à frente, a gente vai saber por quê. E eu participei, eu fui quase fundador dessa residência. Eu fui da segunda turma, eu integrei a segunda turma do Hospital Emílio Ribas, que hoje é Instituto Emílio Ribas. Eu digo até que o Hospital Emílio Ribas era o templo das doenças infecciosas e parasitárias de referência nacional. Assim, o que, de certa maneira, levou a escolher a medicina e, assim, como o senhor bem colocou, era uma coisa nova na época, eu acredito, né? E o que fez optar por uma coisa que, então, era novidade e era, de certa maneira, desconhecida da grande maioria, essa Eu acho disciplina. muito interessante essa sua colocação, Cláudia, e sua pergunta, porque a motivação para seguir medicina, eu coloco dois tópicos aí. A princípio, eu fui estimulado pelos meus familiares, a fazer, a seguir a carreira sacerdotal. Cheguei aí ao seminário, estudei no seminário. Porque minha família, tradicionalmente, do interior da Paraíba, o Iraúna, tem muitos sacerdotes, mais de 20 sacerdotes, inclusive bispo, né? Mas eu me senti desestimulado lá no seminário e os dois motivos que estão incontidos na minha mente é que a época que eu morava lá no interior era uma localidade pequena, né, e que tinha somente um médico para atender toda a região do Alto Sertão. E minha mãe tinha um problema cardíaco grave e aos 8 anos de idade eu presenciei a agonização dela e a morte. E isso me tocou profundamente e eu tenho assim como uma missão. Eu tive como uma missão assim, além de ver a população pouco assistida por médica, aquilo me tocou profundamente. E não deixou também de seguir um certo sacerdócio, porque Não tenho dúvida. naquela época ninguém fazia medicina por condições hoje atuais. Naquela época não, ainda continua sendo aquele que faz com dedicação, com empenho, com humanismo. Exato. E a parte de fazer doenças infecto-parasitárias? Então, quando eu estava no 5º ano de medicina, eu recebi um convite de um professor da universidade, que era uma pessoa muito acessível aos alunos, para compor o internato
do Hospital Guedes Pereira, Uhum. que era o que acolhia os pacientes de doenças infecciosas e parasitárias. Aliás, naquela época era dito doenças tropicais, né? Uhum. As doenças tropicais. Então, eu segui para o Hospital Guedes Pereira, onde fiquei durante o 5º ano de medicina, com o colega Ailton José de Oliveira, um cara espetacular. Lá eu aprendi muito e me entusiasmei porque tinha resultados, apesar das Fantástico. dificuldades, né, de manuseio do doente, a própria de deficiência de medicamentos, de exames e tal, mas os resultados eram muito positivos no contexto geral daqueles pacientes atendidos. E eu me entusiasmei, porque a princípio eu pensava fazer cirurgia, porque eu acompanhava um cirurgião na cidade de Ceará-Mirim. Uhum. Todos os finais de semana eu ia para lá com ele. Mas aí, depois vamos colocar, desse internato, que era internato mesmo, Se, eu me apa- entusiasmei. Se apaixonou. Eu me afastei de lá e me entusiasmei. E outro fato é que tinha uma amiga nossa, que ela era da turma, da turma da frente, quer dizer, do ano seguinte, que ela fazia residência no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Uhum. Quando eu concluí, o doutor Vivaldo Costa, que foi que me convidou para ir lá para o Guedes Pereira, ele havia convidado para ser o primeiro médico de uma cidade perto de Caicó, que era Cruzeta. E eu fui lá, houve uma festa e tal, e eu tomei posse. Uhum. Só que aquilo não me entusiasmou, porque eu vi o aspecto político, médico-político ali, porque ele era político. Uhum. Quando eu retornei, encontrei-me com essa colega que fazia residência, era da primeira turma do Emílio Ribas. Disse, mas como? Você fez internato, estava muito bem lá no Guedes Pereira, que hoje é o Giseldo, né? É, E você vai querer ir para o interior, você não tem perfil para interior. Você vai fazer prova lá para o Hospital Emílio Ribas. E graças a Deus foi o fez. caminho acertado, foi esse aí. Lá no Emílio Ribas, era realmente o hospital, era referência, mas era deficitário, muito deficitário. E logo no final do primeiro ano de residência, você era jovem, eclodiu a epidemia de meningite meningocócica, que Eu cheguei a tomar a a vacina vacina. com uma pistola. É, Não era assim, né? exatamente. Então, esse foi um momento extremamente importante na minha vida de aprendizagem, do ponto de vista médico, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista inter-relação profissional. E, e, Muito importante. e a meningite, na verdade, a rapidez com que ela evoluía era uma coisa assim que deixava tanto os familiares como as mães apavoradas. Cláudio, olha, eu diria para você que foi um cenário de guerra. Até nós sentíamos ameaçados. Foi um cenário de guerra por quê? Porque não havia a questão da vacina. E houve uma politização, como ocorreu agora com o Com o Covid, Covid. uma politização muito séria para a aquisição dessa vacina, que era o Instituto Merrier na França e a vacina produzida nos Estados Unidos, que era destinada à prevenção dos soldados no Vietnã. Uhum. E houve oferta, mas aí houve a questão política que a gente não soube muito aí. E o que é que acontece? Esse cenário aí se arrastou e a quantidade de pessoas que foram acometidas e foram dizimadas A por conta óbito.
total irresponsabilidade foi muito grande. Nós tínhamos plantão. A capacidade do hospital era 300 leitos, à época. Teve um mês que o hospital tinha 1.200 pacientes. Aí você diz, onde? Na mesa de exame, na mesa de... Todo canto. na pia, no chão, nos colchões, certo? Tanto é que, o que é que a gente fazia, sabe, no sentido de socorrer aqueles doentes, morriam famílias inteiras, Cláudio. A gente ia passar visita, tinha 2 corpos, assim, nas enfermarias. E nós não tínhamos também a vacina. E a gente funcionava sem luvas, certo? Era uma guerra, E com aquela agulha de metal, né? era de metal. Era de É, metal. Então, assim, a meningite trouxe muito ensinamento, por quê? Foi em função dela que um colega nosso, que ele foi um baluarte, porque ele tinha uma certa amizade com o governador, então, da época, que era o governador Laudo Natel, por sinal, uma pessoa simpática, que ele o convidou para ir ao hospital, exigiu ir lá, certo? E ver as condições do hospital. Depois dessa visita, o hospital começou a ter equipamentos e foi a partir daí que foi criado o CTI do hospital. Não existia CTI, certo? Não existia CTI. Então, assim, por isso que eu digo a você, quer dizer, a meningite, como as outras epidemias, né? Eu participei de outras epidemias de importância para o meu contexto epidemiológico até, porque a meningite é contato de pessoa a pessoa, gotícula e tal. Teve uma meningite do meningoencefalite, uhum. do Vale do Ribeira. Eu não sei se você já ouviu falar disso aí. Foi a primeira vez no mundo que foi isolado esse vírus. E esse vírus recebeu o nome de Rocio, que era o nome do primeiro paciente. E eu, como já estava já sedimentado em termos de execução de punção, eu fui indicado e a gente foi, sobrevoou a região, que era uma região que ficava entre o Paraná e São Paulo, era uma região de mata, e tinha uma aldeia indígena. E nós fomos pousar lá, certo? Você imagina o medo que eu tive, certo? Mas fui como Uhum. soldado médico, Para uma guerra. para uma guerra. Depois fiz amizade com o pajé, fui até homenageado com coisa. Mas, assim, essa encefalite, ela afetou as cidades litorâneas. Peruíbe, que é uma cidade importante hoje, Itanhaém, Uhum. Mongaguá. Tanto é que o volume era grande, o governo, uma colônia de férias que tinha em Itanhaém, o governo absorveu para colocar um hospital denominado de Hospital só para encefalite. Eu tenho até uma foto na frente da placa. E a gente fazia tudo que era possível lá. E aí teve a epidemia de leptospirose, teve a epidemia de febre tifoide, que você atendeu muito aqui. Aqui. A epidemia de febre tifoide, você vê as conotações epidemiológicas, isso é que é importante o médico ter em mente. A epidemia de febre tifoide ocorreu na vigência de uma enchente que ocorreu na periferia da Grande São Paulo, numa região lá que se chamava Parque do Chaves. Então, o que é que aconteceu? A rede de abastecimento explodiu, estourou dentro da rede. A rede de esgoto estourou dentro da rede de abastecimento. E aí Então, a população disseminou. toda foi contaminada. E nós recebíamos essa população e o que acontece?
A época tinha a contenção de despesa, como sempre eles procuram fazer. Fizeram Não é de hoje que falta dinheiro para a saúde. é, Que eles alegam, né? aí fizeram uma consulta para laboratório e quem ganhou foi um laboratório lá, que eu não vou falar o nome, mas era o Tianfanicol, certo? E é interessante e tal. Tem uma ação em doenças bacterianas. O que acontece é que a gente tratava 14 dias como determina, os pacientes começaram a retornar com sintomas, certo? E depois veio o cloranfenicol, Qual? mas numa reunião clínica lá, um colega disse, não seria bom dosar essas cápsulas, esses comprimidos, não, no Adolfo Lutz. A cápsula, que era, Em a quem? cápsula que era 500 miligramas, tinha 300. Certo? Então, isso aqui, a gente, essa coisa que magoa nós médicos, que estamos no front das batalhas aí, certo? E que a gente vê esse descaso das autoridades, como a gente viu na Covid, que a gente vai... Falar. Agora, a experiência que o senhor acumulou aos longos anos também propiciou para que o senhor tivesse um conteúdo grande e também a oportunidade de escrever sobre o que viu. O senhor é autor de vários livros e que recentemente escreveu um livro que a gente vai abordar abordar sobre ele. sobre ele, né? Eu queria dizer para você que nesse período que eu passei em São Paulo, eu fiquei de 72 a final de 76. No final do terceiro ano, eu fui convidado para assumir a função de magistério na Faculdade de Medicina de Sorocaba, Uhum. pelo professor Jair Xavier Guimarães, da Escola Paulista de Medicina. Eu fui auxiliar dele lá na faculdade. Quer dizer, dava aula lá e dava aula no Emílio Ribas, certo? Depois, eu recebi convite para a Faculdade de Medicina de Taubaté, aí já como assistente, certo? Isso em função do trabalho que a gente executou, da minha participação e tudo, né? E fui convidado pelo professor Ricardo Veronese, que eu fiquei até assim, porque naquela época, né, era a pessoa que eu achava que não tinha essa proximidade da gente, né? Uhum. Mas como eu era preceptor dos doutorandos no Emílio Ribas, da faculdade que ele era titular, de Jundiaí, ele convidou-me para ser preceptor. Eu estou fazendo essa colocação para o que vem mais à frente, porque a infectologia. Tá bom? Uhum. Sim, Daí, você daí, falou sobre o livro. assim, e nesse ínter também, como chegou até aqui a Paraíba, voltou a Paraíba, né? Então, eu retornei à Paraíba também por um problema que, eu diria assim, um problema de dificuldades econômicas de meu pai, que eu o trouxe para cá. E minha mãe, que morava com ele também. Então, eu tive essa necessidade. O que é que eu fiz? Eu fazia parte de um órgão que era dirigido pelo professor Alípio Correia Neto, que era famoso, Uhum. né? Que era um órgão ligado à Secretaria de Saúde, e eu tinha feito concurso para médico do Estado, tinha sido aprovado. Esse órgão chamava-se SUDELPA. SUDELPA é Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista. Esse é um outro litoral que os paulistanos chamavam de Nordeste de São Paulo, Uhum. porque realmente era As condições. condições precárias, era casa de taipa e tal.
E a Sudelpa, o Emílio Ribas permitia que a gente trabalhasse com eles lá, e era um contrato muito bom, porque nós fomos fundadores, do grupo fundadores. Então, o contrato rezava que a gente trabalhava 3 meses ininterruptos, Uhum. prestando assistência em posto de saúde no hospital regional, e receberia o ano inteiro. Era, Era bem vantajoso. era muito vantajoso, entende? Então, assim, foi a segurança de eu vir para cá, certo? Porque ninguém queria que eu retornasse. Uhum. E outra coisa Aí é que eu... acumulou um capital que. exato. E outra coisa que, o que é que eu fiz? Foi a época que surgiu o último concurso do INAPS. Aí eu fiz a opção para fazer o concurso aqui. Porque se não saísse o chamado logo, eu estava com o dinheiro reserva do que eu havia ganho lá. E aí, então, eu fiz o concurso do INAPS, fui convidado Nossa, para ser professor em Campina Grande, eu fui professor um período lá, mas aí surgiu a prova para aqui. professor do Departamento de Promoção da Saúde. Aí eu me submeti, fui aprovado também. Quando eu vim para cá, eu vim com uma certa tranquilidade em termos de salário, mas eu fiquei hospedado na casa de minha tia, que gostava muito de mim, Uhum. tia Marieta. Então, aí, depois que eu fui aprovado, né, e cheguei por aqui, Ricardo já me conhecia lá em São Paulo, através de um primo meu, Ricardo Maia. Uhum. E Ricardo, ele era diretor do Hospital Guedes Pereira, que era o hospital E que doença. atendia a demanda de doenças infecciosas e parasitárias tropicais aqui. Era o professor Efigênio, não sei se você conheceu. Sim. Tá? Bom, aí Ricardo foi lá na casa de tia Marieta e disse, olha, você vai assumir o Hospital Guedes Pereira, porque eu vou assumir o Hospital Clementino Fraga, que era a superintendência, que era o hospital que ia ser o pré-hospital universitário. Uhum. Certo? Aí foi esse trajeto aí. Depois que eu ingressei na universidade, eu fui eleito subchefe de departamento e fui eleito chefe de departamento, certo? Participei com o Marco Aurélio da diretoria do núcleo de pesquisa no Metrópole, no pesquisa de medicina tropical, que é lamentável ter acabado Acabaram. isso. Uma coisa triste a universidade deixar acabar. E aí, quando eu era chefe de departamento, certo? Foi na década de 80, houve a fundação da Sociedade Brasileira de Infectologia, que a gente vai falar, e então eu convidei o professor Marco Aurélio Barros, que era do nosso departamento, para ser relator do, do projeto de criação da nossa filiada lá, filiada da Uhum. sociedade e da residência médica. Então, esse foi o percurso que a gente fez, resumidamente, para não estender mais na frente. Né? Agora, em relação a essa obra, a coletânea de trabalhos científicos inéditos e outros livros, mas particularmente esse, ela traduz também uma síntese, de alguma forma, da vivência, da experiência, em termos do trabalho que o senhor desenvolveu ao longo do tempo. Não tenha dúvida. Cláudio, esse livro, Poderia mostrar este para. livro aqui, é o primeiro, eu vou dizer assim, porque eu pretendo dar continuidade a ele. Ou revisá-lo e ampliá-lo, ou sair o segundo tomo. Uhum, Eu acredito que seja mais revisado e ampliado. Porque eu tenho vários casos casos. importantes e é necessário que os colegas Tenha, médicos tenha conhecimento. clínicos
clínicos, não é só infectologista, não. Clínicos, residentes, tenham conhecimento desses casos, né? Uhum. Criptococose, que eu não botei aqui, criptococose pulmonar Certo. e outras situações que a gente diagnosticou juntamente com o Bruno. Bruno foi meu companheiro aqui, eu o trouxe de Alagoas para morar comigo aqui, certo? E assim, a ideia desse livro, esse livro é uma continuação da minha aprendizagem, a forma de aprendizagem lá na residência do Hospital Emílio Ribas. Você viu que tem fotografias aqui na iconografia, Uhum. em fotografias aí de meningite meningocócica, né? Quadros graves de difteria, né? Que a gente tinha muito. Nós aprendemos não só clínica médica lá no Emílio Ribas, mas como sedimentamos tanta infecto como a execução de atos cirúrgicos. Eu fazia com uma habilidade, traqueostomia, instalava Em caso de difteria, que nas difterias, era muito frequente, né? fazia venossecção, a gente fazia E, instalação de diálise e, peritoneal, e pacientes chocados, principalmente pela meningite, né? exatamente, Meningococcemia e diálise em pacientes com leptospirose. leptospirose, leptospirose. Esse métier, digamos assim, era muito comum para quem lidava com situações Não tenha graves, dúvida, não tenha dúvida. entendeu? E acabou, de certa maneira, fazendo parte da experiência do clínico, essa parte que envolvia a cirurgia, porque também cirurgião não era fácil Não, não, conseguir, né? não. Olha, eu vou falar para você, nós tínhamos umas sessões clínicas e anatomopatológicas. Eram magistrais, eram os expoentes da medicina do Hospital Emílio Ribas, da Escola Paulista e do HC, que iam discutir os casos difíceis com a gente, certo? Lá no hospital. Era fantástico. A gente aprendia clínica, a gente aprendia, ia cirurgião, ia neurocirurgião, certo? Ia neurocirurgião. Chegou um paciente com abscesso cerebral e Dr. Jorge Schutz, que era, inclusive ele foi depois neurocirurgião do Albert Einstein. Jorge era ousado. Ele não tinha um material adequado. Ele disse, eu não vou deixar essa jovem morrer. Certo? E ela sobreviveu, A aplicação. sabe? Eu até fui colaborador lá na cirurgia e vibrei demais. Era uma coisa, a gente tinha entusiasmo. Tinha entusiasmo. É assim, a gente tem muito para conversar. Vamos dar uma pausa e deixar as pessoas curiosas para uma segunda parte que a gente aborda mais alguns casos interessantes e a perspectiva Do futuro. do futuro e também o desenvolvimento do raciocínio Médico. diagnóstico. Diagnóstico. Então, agradecer essa primeira parte e a gente volta. Correspondeu? Com certeza.